e a I. Olá, eu sou Itiel, o professor de filosofia de vocês. E aí, como que vocês estão em mais uma semana? Eu espero que vocês estejam muito bem e vamos para mais uma aula de filosofia sobre um assunto muito importante sobre a nossa política contemporânea. Vamos falar de Michel Foucault, o francês, que nós vamos falar também que a nossa aula de hoje é sobre poder disciplinador e biopoder. E vamos direto ao ponto da nossa aula, sem embromation, sem enrolação. Vamos lá, peguem aí seus papéis e caneta, peguem o seu caderno, as suas canetas, prepare-se e vamos direto à nossa aula de hoje sobre poder disciplinador e biopoder. No século XX, aí, como eu falei para vocês, o filósofo francês chamado Michel Foucault apontou duas formas assumidas pelo poder a partir aí da modernidade. Então, elas se desenvolveram amplamente no mundo contemporâneo, surgiram na modernidade e se desenvolveram aí no mundo contemporâneo, com grandes reflexos sobre a vida humana, que se chama o poder disciplinador e o biopoder. Então, estes foram fundamentados no saber científico aplicado aí para investigar de modo profundo a intimidade humana, quase que um BBB. Então, segundo Foucault aí, o poder disciplinador é aquele que possibilita subjugar o corpo e os desejos dos indivíduos, fixando padrões de normalidade e tratando clinicamente os comportamentos que se desviem desses padrões aí estabelecidos. Então, nesse sentido, Foucault afirmava que a loucura, por exemplo, é um padrão de comportamento considerado anormal. Então, olha o que ele faz. Então, se você não se enquadrasse aí naqueles rótulos de normalidade, você seria tratado clinicamente, como é o caso aí da loucura. Então, ele se contrapõe, o ideal aí, quando nós falamos de loucura, ele se contrapõe ao ideal de ser racional, vindo da modernidade, né? O ideal racional, estabelecido justamente no período moderno. Então, de acordo aí com esse conceito, quem não se enquadrasse nos comportamentos socialmente convencionados e bem aceitos, receberia o rótulo de doente. Então, você era um doente se você não estivesse aí nessas padronizações. Então, a eficiência aí do poder disciplinador, desse poder que nós acabamos de falar, do poder disciplinador, a sua eficiência seria garantida por um conjunto de dispositivos para propiciar a vigilância e o controle social. Estaríamos sempre aí sendo vigiados para manter o controle social em nome da normalidade e da verdade, né, conforme os padrões sociais e culturais estipulados. Então, quando ele menciona esses dispositivos aí de vigilância e controle social, Foucault retornou aí ao conceito panóptico proposto no século XVIII pelo filósofo e jurista inglês Jeremy Bentham. O que seria aí esse conceito de panóptico? Panóptico seriam tipos de construções que favorece a observação dos indivíduos. Isso é aí que foi proposto por Jeremy Bentham, né? Esse conceito panóptico, essas construções que favorecem aí a observação, né, dos indivíduos. Então, esse aí é o conceito de poder disciplinador. Agora vamos para o outro conceito muito importante, que é o conceito de biopoder. Então Foucault destacou aí o fato de ele possibilitar o controle das populações. Bio vem aí de biologia. Então biopoder, controle das populações. Abordando o ser humano como ser vivo e envolvendo a própria vida em uma complexa teia, constituída pela relação entre o saber
e o poder. Então aí nesse contexto, o biopoder exerceria o controle sobre as questões ligadas aos nascimentos, às mortes e à saúde dos membros de uma certa determinada população. Então, além disso, Foucault também denunciou aí que o poder se encontra diluído por toda parte, assumindo diversas formas, as quais ele denominava micropoderes. Então, ele não acreditava muito na possibilidade de derrubar aí o poder em bloco, como previra aí Karl Marx. De acordo com Foucault, os indivíduos deveriam agir de modo a minar os micropoderes, essa teia aí. Então, ao estabelecer justamente focos de resistência, onde quer que se percebesse aí tentativas de controle e de normalização dos nossos comportamentos, tá certo? Então, assumindo assim a liberdade para constituir suas próprias subjetividades. Quando você percebesse aí controles de normatização, de padronização de comportamentos, você seria um agente de resistência. Então, essa nossa aula de hoje para falar rapidamente sobre Michel Foucault, sobre poder disciplinador e biopoder, vai justamente entrar nesse resumo. Então, vamos recapitular a nossa aula de hoje. O que seria poder disciplinador? Poder disciplinador é aquele que subjuga os corpos e padroniza os comportamentos por meio de mecanismos de vigilância e controle, fundamentados aí nas concepções modernas de razão e normalidade. Esse é o poder disciplinador, aquele que padroniza os comportamentos e vigia. E o biopoder, exercido sobre a vida, por meio de mecanismo de controle de populações. Esse é o biopoder. E essa é a nossa aulinha de filosofia de hoje sobre Michel Foucault. Biopoder, poder disciplinador, micropoderes, essa teia que nos cerca, essa teia que nos interliga. Esse é Michel Foucault e essa é filosofia contemporânea. Eu estou me despedindo de vocês. Estudem e fiquem muito bem. Até mais, até a próxima. Valeu, falou, é nóis, tamo junto.